Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados pela palavra do nosso Senhor que nos orienta, que nos ensina e que nos mostra a direção a seguir. Oremos ao Senhor em gratidão neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós precisamos de ti, dependemos do teu cuidado, da sua ação e da sua força sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar as nossas atividades, tudo aquilo que vai acontecer. Mas te louvamos pela vida, te louvamos pela vestimenta, te louvamos pela alimentação, te louvamos pelo trabalho, te louvamos pela saúde, te louvamos pelo dia. Ó Deus, sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido e tem nos colocado de pé. Neste momento, Senhor, oramos ao Senhor e intercedemos uns pelos outros. Apresentamos a Ti, Senhor, os pedidos de oração descritos nesse canal. O pedido, Senhor, de oração da Divanilce, o pedido da oração da Cleonice, da Fátima, da Kátia, do Leôncio, que o Senhor, ó Deus, venha entrar com providência na área familiar, que o Senhor, ó Deus, possa derramar das Tuas bênçãos nesta área que é tão carente de Ti, que haja paz, tranquilidade, libertação, que as portas venham ser abertas, que a vida financeira dos Teus filhos venha prosperar, que os trabalhos deles possam ser trabalhos dignos. Abre, Senhor Deus, a porta financeira para os Teus filhos, também na área espiritual, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, em todas as áreas da vida dos teus filhos aqui escritos neste canal, que o Senhor possa abençoar e derramar das suas bênçãos. Apresentamos a Ti, Senhor, todos os pedidos, até aqueles que nós ainda não vimos, mas que o Senhor, ó Deus, conhece as necessidades, então entra com providência para a honra e para a glória do Teu nome. Também venha falar conosco através da Sua palavra. Amém. Graças a Deus. Se você tem algum pedido de oração, deixe registrado aqui neste vídeo, que no vídeo à noite iremos apresentar o seu pedido em oração, ok? Hoje a nossa meditação está baseada em 1 Samuel, que é o livro que estamos estudando. Hoje é o capítulo de número 8, é um capítulo menor, mas um capítulo que vai mostrar para nós a mudança que Israel vai ter drasticamente. Eu quero fazer uma leitura saltando aqui os versículos, só para o nosso entendimento, tá bom? A partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho dele, antes se inclinavam à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essas palavras pareciam mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei da terra do Egito até o dia de hoje.
pois, a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, presta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei, que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para ser seus carros e para ser os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares, por 50, e para que lavrem as suas lavouras, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, e cozinheiras e padeiras. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que ouves pedido e escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvido à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada para a sua cidade. O capítulo de número 8 de 1 Samuel é o capítulo da transformação, porque até o capítulo de número 7, a nação israelita, ela estava baseada em Deus lutando as guerras dela. Até neste capítulo 7, nós vemos a ação de Deus a favor de Israel. Mas no capítulo 8, existe uma mudança radical, uma mudança muito drástica, porque o povo de Israel deseja nesse capítulo um rei, como as demais nações. Nós conseguimos ver que a nação de Israel ficou insatisfeita, primeiro, por causa dos filhos de Samuel. Veja que a insatisfação ela está registrada no versículo de número 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Aí temos o versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel Ramá e disseram: Eis que já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei. O povo ficou insatisfeito com a orientação de Samuel e por causa também dos seus filhos. E então a nação insatisfeita, eles pedem para Samuel, que é o sacerdote, que é o profeta e que é o juiz, eles pedem um rei. E isso está muito bem declarado no versículo 20, onde diz assim: E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Veja que o povo israelita, eles estavam de olho nas outras nações, desejando, eles terem um rei como as demais. E isso está estabelecido, está claro. Por isso o capítulo de número 8 de 1 Samuel é um capítulo essencial para a história, para a narração bíblica, porque é um momento em que a nação de Israel, ela deixa de ter Deus no centro, reinando e dominando, e passa a ter um homem estando no trono sentado. Até agora não existe trono, até agora não existe poder bélico, é Deus que está lutando a guerra. Lembrando que no capítulo 7, o profeta Samuel, ele acaba de edificar um altar ao Senhor, aonde ele colocou Ebenezer. Nós vimos isso ontem aqui pela manhã, aonde ele colocou Ebenezer. Então ele acaba
de ver a ação de Deus de Israel, fazendo chover saraiva sobre os filisteus, mas o povo de Israel está insatisfeito e eles desejam um rei que esteja com eles. Deus, no capítulo 7, lutou por eles de forma misteriosa, de forma sobrenatural, mas mesmo com isso, mesmo com a pedra Ebenezer sendo edificada, o capítulo 8, eles desejam ser semelhante às outras nações. E nesse pedido, então, eles apresentam a Samuel, no versículo de número 6 ao versículo de número 18, aonde eles pedem a Samuel e Samuel vai orar ao Senhor. E o Senhor Deus, ele vai dizer: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, como eles sempre fizeram. Ele declara isso no versículo 8, quando ele diz: porque desde o dia em que eu os tirei da terra do Egito, eles têm servido a outros deuses. Eles não estão rejeitando a você, Samuel, mas eles estão me rejeitando, porque é eu que governo Israel. E então o Senhor Deus, ele diz para Samuel: você ouve eles, mas no contrato eu quero que você, Samuel, explique para eles as consequências que virão. Então a nação de Israel, ela vai ser orientada por Samuel acerca das consequências. Quais são as consequências? A partir do versículo de número 11, o costume do rei que é declarado. Do versículo 11 até o versículo de número 17, são 6 versículos que mostram os costumes. Quais costumes? Dentre eles são pegar os jovens para fazer eles trabalharem no exército, pegarem as suas filhas para fazer trabalhar na casa real, pegar o campo em parcelas de tributo, ter uma ligação forte, muito forte, com a questão de organização, e isto aperta a nação. O Senhor Deus foi falando para Samuel o que acontece quando tem um rei. O rei, ele precisa se manter, então vai ter dinheiro que vai ser taxado para o rei, vai haver a construção, vai haver a necessidade de soldados, e o Senhor falou: Samuel, explica para eles que um rei, ele vai precisar destas coisas, e então a nação vai ter que estar a dispor dele. E ele ainda declara assim: diga para eles que se um rei fizer um tributo muito alto e massacrar o povo, diga para eles que não é necessário nem eles orarem para mim, porque foram eles que pediram um rei. E então está certo isso, que se vocês tiverem um rei, o rei terá domínio sobre vocês. Então não vou ser eu mais que vou reinar, o Senhor, mas vai ser o rei humano que vai ter domínio. Então tudo que ele estabelecer de ordem, tudo que ele estabelecer de tributo vai ser certo, porque ele é o rei, ele governa. E é interessante que esta consequência, ela vem muito forte sobre a nação de Israel. E você vai conseguir ver isso no livro de 1 Reis e 2 Reis, também 1 Crônicas e 2 Crônicas, a diferenciação que há em um rei mandando, governando, porque eles taxavam preços absurdos sobre Israel, e Israel não podia nem orar. Por quê? Porque o rei precisa disso para a nação crescer, para a nação avançar, precisa dessas coisas. Então o Senhor deixou bem claro: vocês não precisam nem orar para mim. Então Samuel fala isso para a nação de Israel, e a nação de Israel responde de uma forma bem grotesca, dizendo: nós não importamos com isso, porque queremos um rei como as demais nações. E então Samuel diz: vocês vão para casa, porque o rei está para chegar. E o rei se apresenta no capítulo 9, que nós vamos estudar amanhã. Mas nós temos aqui 3 lições práticas maravilhosas dentro do capítulo 8.
A primeira lição prática que eu vejo é a ação de Samuel orando ao Senhor. Samuel, ele é profeta, ele é juiz, ele é sacerdote, mas ele entende que a nação não é dele. Isto me chama a atenção. Ele é profeta, ele é juiz e ele é sacerdote, mas quando o povo pede um rei, ele não questiona o povo, ele não tenta trazer uma fala defendendo o seu chamado ou o seu ministério, não. Samuel entende que a nação é de Deus, por isso ele vai orar a Deus. É interessante este ponto de vista, porque quantas vezes nós vemos nas Escrituras Sagradas os reis pensando que eles eram dominantes sobre a nação de Israel. Mas Samuel, ele entende que ele é apenas um servo da nação. Ele é profeta, rei, juiz e sacerdote, mas ele vai orar ao Senhor pedindo uma orientação para então falar à nação de Israel. E a primeira lição que nós encontramos é a oração. Samuel, ele ora ao Senhor mesmo na mais alta categoria em que ele estava. Mesmo na mais alta posição elevada que ele estava, ele ora ao Senhor pedindo uma orientação, pedindo um aconselhamento, e aonde ele tem a resposta de Deus dizendo: Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim, fala a ele isso, isso e isso. Então veja que Samuel, ele optou por ir pelo caminho da oração e ele acertou, porque a vontade de Deus agora foi feita. A segunda lição que eu consigo ver neste capítulo 8 é o fato da negligência de Israel em ter o Senhor Deus como rei. Nós temos salmos que expressam que bendita é a nação que confia em Deus, que tem Deus como prioridade, que tem Deus no comando. Se o Senhor não vigiar, não vai adiantar ter vigias, se o Senhor não edificar a casa, e tantos outros textos que apresentam que o Senhor no controle é sim sinônimo de tranquilidade, de sossego. Quando Deus está no comando, é sinônimo de paz, de prosperidade, porque é Deus que está no comando. Mas a nação de Israel não quer que Deus reine na sua vida. E a partir então do capítulo de número 9, a nação de Israel ela vai passar por processos difíceis. Nem mesmo Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, conseguiu dar equilíbrio à nação de Israel, tanto quanto Deus, porque ele era homem. Então eu vejo aqui esta troca muito desvantajosa, uma troca muito irrelevante que a nação de Israel está fazendo. Eles estão optando por um homem em vez de Deus. Eles estão optando por um rei carnal em vez de deixar reinar ao Senhor. E o que eu vejo aqui? Eu vejo que nós não podemos fazer esta troca. Eu vejo que isso está registrado na Bíblia para mostrar para nós que isto não funciona, e não funcionou e não vai funcionar. Todas as vezes que nós colocamos outra pessoa assentada no trono das nossas vidas, a nossa vida vai à miséria, ela vai cair, a nossa esperança, a nossa confiança, tudo vai ser frustrado, porque estamos falando de um homem. Mas quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida e dizemos: Senhor, aqui está a nossa vida, sente-se aqui e reine sobre nós, como o próprio Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, ou seja, domine sobre nós, reine sobre nós. Quando nós fazemos isso, nós temos segurança, porque é Deus que está reinando. Mas a nação de Israel está mostrando para nós o que não fazer. Ela estava buscando um rei terreno. E esses reis terrenos que vão se levantar a partir do capítulo 9 só vai trazer transtorno à nação de Israel. Então nós devemos sempre colocar Deus no centro da nossa vida e jamais trocá-lo. E dizer
todos os dias: Senhor, aqui está a minha vida, então reine, porque o Senhor é o rei. Eu não quero que o homem reine, eu não quero que o meu patrão reine, eu não quero que ninguém reine em minha vida, eu quero que o Senhor domine, eu quero que o Senhor resplandeça em minha vida, eu quero que o Senhor guie os meus passos, eu quero que o Senhor seja o meu orientador, eu quero que o Senhor seja o meu conselheiro, eu quero que o Senhor seja o meu rei. Esta é a expressão que nós devemos ter, jamais trocar a Deus como Israel está fazendo. A terceira lição que eu consigo aqui ver é um Deus recíproco, um Deus que não faz nada, absolutamente nada, à força. Deus está vendo a nação de Israel desejando algo. Deus sabe que é mal, mas Deus respeita a escolha de Israel. E aqui nós temos uma identificação pessoal do Senhor, que é um Deus que ele respeita o livre-arbítrio, a escolha que fazemos. Embora ele é soberano em tudo, mas ele respeita as escolhas. Deus está vendo que a nação de Israel escolheu o errado. Eles estão trocando Deus por um homem, mas Deus está respeitando aquilo que a nação de Israel está fazendo. Então deixa eu aqui pontuar isso para você entender. Não é porque Deus não disse que é pecado que ele aprovou, entende? Não é porque Deus não disse que aquilo é errado que ele então aprovou. Por isso, devemos sempre buscar o Senhor com atenção na sua palavra, porque nem sempre a fala de Deus para nós, nos orientando, mas não nos repreendendo, dizendo que é pecado, é certo. Porque veja que Deus ele não trouxe nenhuma repreensão a Israel. Deus não castigou Israel pela escolha que eles estão fazendo. Mas Deus ele mostrou que o resultado final seria terrível. Então devemos estar com a mente bem aberta e entender que não é porque Deus não disse não, que aquilo então não era para se fazer. Nem tudo aquilo que nós temos a possibilidade de realizar significa que o Senhor Deus está aceitando. Deus não está falando para Israel: eu estou castigando vocês, vou castigar vocês por causa disso. Não, Deus não está fazendo nada porque é o direito da nação de Israel. Mas Deus está mostrando o futuro, então devemos sempre ter esta mentalidade, sempre ter este ponto de vista, que nem sempre, porque Deus não falou ou não, significa que Deus está aprovando aquilo que estamos fazendo. Deus não está repreendendo a nação de Israel, mas ele está mostrando que Israel vai sofrer. E aí, então devemos ter essa mentalidade, que às vezes Deus não vai dizer não para nós, mas a palavra dele mostra, e isso vai trazer prejuízo para vocês. Ok? Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da tua palavra, onde entendemos que é necessário orar, é necessário deixar o Senhor reinando em nossas vidas, e é sempre necessário pedirmos a orientação para ver se é a melhor escolha a ser tomada ou não. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar os teus filhos, orientá-los em tudo, guiar em tudo para a honra e para a glória do teu nome. Seja conosco, Senhor, esteja adiante da nossa vida, nos orientando em tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.